Oi, Elisa, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pelo menos 5 pessoas baleadas deram entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na zona norte do Rio, em decorrência dessa operação. Uma das vítimas foi Ágata Alves de Souza, que tem quadro de saúde grave, segundo a informação da Secretaria de Estado de Saúde. Outro baleado foi um policial civil que já recebeu alta. Uma mulher ficou ferida também, uma mulher grávida, ficou ferida por estilhaços e já foi liberada também, segundo informações. Até agora, um homem foi preso e uma menor foi apreendida. A polícia também desarticulou uma central de crimes financeiros, onde apreendeu diversos notebooks, máquinas de cartão, drogas, munições e anotações dos criminosos que podem revelar um pouco mais de como aquele local funcionava. Um local de refino de drogas também foi encontrado pela polícia. Há registro de intenso confronto entre policiais e criminosos desde o início da manhã desta terça-feira. Inclusive, tem imagens que mostram uma densa fumaça preta na região, porque os criminosos colocaram barricadas, queimaram objetos para dificultar o deslocamento dos policiais dentro do complexo da Penha. Também tem grande movimentação de veículos blindados e helicópteros sobrevoando. São diversas delegacias que realizam essa operação, incluindo a Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, que é a elite da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. A Polícia Militar também atua apoiando através do BOP, o Batalhão de Operações Especiais, e o Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Rio. Os principais alvos da operação de hoje são considerados chefes do Comando Vermelho: Edgar Alves Andrade, conhecido como Doca da Penha, Carlos Costa Neves, conhecido como Gadernal, e Juan Breno Malta Ramos Rodrigues. As investigações revelaram o seguinte, Elisa: esses traficantes e outros do Comando Vermelho são responsáveis por ordenar roubos de carros e cargas, roubos que financiam a atuação dessa quadrilha, possibilitam que eles comprem, por exemplo, armas e munições, e também eles fazem pagamento de mesadas através desses valores para as famílias de criminosos que estão presos ou que já faleceram. Essas ordens de roubos de cargas e carros partem justamente de dentro do Complexo da Penha, onde a ação é realizada hoje. Além disso, a operação ainda busca apoiar a Polícia Civil do Pará, do Ceará também, porque esses estados apontam que criminosos de lá estão migrando para o Rio de Janeiro para atuar no Comando Vermelho aqui do Rio, e então estão se escondendo também no Complexo da Penha. Então é mais aí um objetivo da Polícia Civil do Rio identificar também esses criminosos de fora. Eu volto com você, Elisa. Obrigada, Rafaela Cascardo. 5 pessoas, então, são baleadas nessa operação contra a facção. E a gente está falando, Pedro Duran, do Comando Vermelho. Então, de uma base do crime instalada no Rio de Janeiro, que tem uma base imensa e que naturalmente gera uma instabilidade para a cidade, uma insegurança, porque a gente sabe que geralmente são muito mais bem armados do que a própria polícia do Rio de Janeiro. Sim, eles têm utilizado inclusive armas de guerra, né? A polícia apreendeu ontem uma dessas armas, uma bazuca que é capaz de perfurar tanques, né? A gente está falando de uma das maiores facções criminosas do país. O Comando Vermelho conseguiu se estabelecer em muitas comunidades do Rio de Janeiro e, neste momento, enquanto a gente conversa aqui, está travando uma batalha para a dominação de territórios, de espaços. Para se ter uma ideia, Elisa, consegui aqui alguns dados que falam sobre o impacto dessa operação. Então, temos 16 unidades escolares com aulas paralisadas no dia de hoje, justamente por conta da operação no Complexo da Penha, e pelo menos 2 unidades de saúde, o pessoal está me atualizando aqui, que tiveram as atividades interrompidas, né? Imagina, você chega com, sei lá, a pessoa está infartando e chega numa unidade de saúde. E ela está fechada justamente por causa disso, né? O efeito você tem uma disso. ideia, uma das unidades, acho até interessante isso que a Secretaria Municipal de Saúde me diz, eles falam assim: já a Clínica da Família Clébel de Oliveira Rocha acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para a segurança de profissionais e usuários, interrompeu o funcionamento. É a normalização do caos no Rio de Janeiro. As unidades públicas de saúde e de educação, as empresas,
as pessoas, todos estão preparados para a qualquer momento começar um grande tiroteio, uma operação policial e terem que entrar em bunkers e se esconder e acionar protocolos de segurança. Famílias que são acostumadas a se comunicar e a ter mensagens o tempo todo para poder dizer: não, mãe, eu tô bem, não, pai, eu tô bem, não, filho, você tá bem e tal. Porque virou a realidade comum de todos os dias do Rio de Janeiro, né? E no caso do Complexo da Penha, que é um dos QGs do Comando Vermelho, um dos principais, você tem ali um grupo armado muito significativo, que conta com centenas de soldados, que é o grupo chamado de Tropa do Urso. E o Urso é o tal do DOCA, que está sendo buscado hoje pela Polícia Civil. A gente pode colocar aqui no telão a imagem dele, só para a gente poder mostrar esse criminoso que está sendo procurado há muitos anos aqui, Elisa. Podemos até parar esse ilustra nessa imagem, porque Edgar Alves de Andrade tem aqui uma recompensa de R$1.000, ele é conhecido como DOCA ou também como Urso. E aí você tem a tal da Tropa do Urso. Quem conhece, ouve, curte funk, por exemplo, já deve ter ouvido essa expressão da Tropa do Urso, nos bailes funk, o pessoal do Urso, etc e tal. O que é interessante de se pontuar aqui no caso da Penha e do DOCA e da Tropa do Urso? A polícia e as fontes ali da polícia que atuam no combate ao tráfico e às facções no Rio de Janeiro me contaram que existe ali um cultivo a uma atmosfera do crime que passa pela moda, passa pela música, passa pela cultura, passa pela interação social das pessoas. Tem um comércio muito grande em cima da atmosfera do crime. Não só, né, mas também. É uma beatificação da figura do traficante, como sendo um herói local. Celebridade, né? Uma celebridade local. E isso acaba conquistando os jovens e levando eles para o mundo do crime justamente por conta desse tipo de atividade, dessa criação dessa atmosfera do crime, que é muito mais robusta, é muito mais sensível do que vender ou comprar maconha e cocaína, entendeu? Sim, existe um elemento lúdico em torno do crime organizado no Rio de Janeiro. As crianças, os jovens, muitas vezes se projetam, porque você vê uma sociedade que eventualmente você é tratado como um criminoso porque mora numa comunidade. Isso é muito comum, é triste, mas isso é muito comum, como você está dizendo. Projetar no traficante, nesse cara que é o chefe, que é o poderoso, que é o grandão. Nossa, eu quero ser grandão como essa pessoa, ainda mais a criança que nem entende direito o preço disso. Porque se eu for motorista de ônibus, eu não vou ter um tênis da Nike, um tênis da Adidas. Porque olha só como ele anda bem. Puxa, tá sempre com um tênis diferente, estilosão. Todo mundo gosta dele, né? Porque quando você mora na comunidade, se você acha que as pessoas viram a cara, se você tem que ter um mínimo relacionamento por sobrevivência para quem mora dentro desses locais. Então você tem uma atmosfera terrível, mas é a realidade que essas pessoas vão se adaptando. Sim, e um sujeito desse tem pelo menos, nas contas das pessoas com quem eu converso, 100 homens armados com fuzis para ser... Pelo menos 100 homens. Tem gente que fala em números muito maiores. Como a gente não tem como aferir esse dado precisamente por conta da impossibilidade de se contabilizar, eu prefiro ficar com a estatística mais baixa, que é essa de 100 homens. Imagina um exército de 100 soldados armados com fuzis AK-47, que são armas de guerra, preparados para defendê-lo e defender o território do tráfico a qualquer custo. É sobre isso que a gente está falando no Rio de Janeiro. Chegou ao ponto de essa operação de hoje ter a participação das polícias civis dos estados do Pará e do Ceará, porque traficantes de todos os lugares do Brasil estão indo se refugiar no Rio de Janeiro porque encontram dentro das comunidades comandadas por pessoas como o DOCA a proteção para que possam fugir da polícia. É sobre isso que a gente está falando. Inacreditável.